Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal Conversa de Violonista, dessa vez com um tipo, né, de produção aqui do canal que fazia tempo que eu não colocava, que é comentários de repertórios. Quer dizer, esse é um vídeo um pouco mais prático, que está trazendo uma metodologia de estudo para que você consiga dominar com um pouco mais de refinamento uma peça muito importante do repertório brasileiro violonístico. Então, fiquem com a gente aqui, porque algumas questões também filosóficas, também estéticas vão ser abordadas em relação às suas obras, mas todas dirigidas para a construção de uma prática de trabalho que possa aperfeiçoar a execução de vocês dessa obra específica do nosso grande Heitor Villa-Lobos. Tá? Se vocês já conhecem bem a peça, podem seguir adiante aí 1 minuto ou 2 minutos do vídeo, que eu vou fazer alguns comentários preliminares a respeito dessa música. Os estudos de Heitor Villa-Lobos foram escritos, consta, em Paris em 1929. Na verdade, esse foi o ano da conclusão dessas peças. Mas elas foram encomendadas, de certa maneira, por André Segovia a partir do encontro que eles tiveram em Paris em 1924. Esse encontro é descrito tanto pelo Villa-Lobos quanto pelo Segovia em termos bastante diferentes. Ao passo que Villa-Lobos narra uma história do encontro dele com o grande violonista espanhol André Segovia, o próprio Segovia narra uma história, outra história completamente diferente. É hilariante assim, a gente ler as duas cartas e comparar. Isso não pode ter sido o mesmo encontro, né? Quer dizer, eles se viam e viam um ao outro de maneira completamente diferente. Né? Em todo caso, eram dois grandes músicos do século XX, e Villa-Lobos percebeu no Segovia uma figura, uma personalidade que poderia colaborar com a produção violonística dele. Simplesmente era o cara que era capaz de tocar as ideias que Villa-Lobos tinha a respeito do que era o violão de concerto. As obras que surgiram a partir desse encontro, a série de 12 estudos para violão, resumem, de um lado, ideias violonísticas que a gente percebe que o Villa-Lobos tinha a partir da leitura das obras mais, vamos dizer assim, de juventude dele, né? Estou falando, claro, da Suíte Popular Brasileira. A Suíte Popular Brasileira é uma peça bastante, é um conjunto de obras bastante típico de um compositor tradicional que está se reportando à linguagem do choro, mas que tem uma concepção de instrumento que meio que procura atravessar esse gênero, atravessar essa visão um pouco conservadora da escola italiana da composição para o violão. Mas um compositor precisa de intérpretes, e Villa-Lobos encontrou no Segovia esse intérprete que poderia abordar, então poderia dominar essas obras e essas ideias que Villa-Lobos tinha a respeito do violão. O estudo número 1 e o estudo número 2, especialmente, são homenagens à escola tradicional, a uma escola mais clássica do violão. O número 2 é uma homenagem explícita ao estudo número 25 de Matteo Carcassi. E o estudo número 1 é um estudo de arpejos, como a gente encontra, assim, um arpejo bastante tradicional, bastante efetivo, complexo, mas também mais uma ideia tradicional de efeitos, né, que você pode obter a partir dessa técnica de arpejos. A partir do número 3, a gente já começa a sentir que o Villa-Lobos tem algumas ideias que não derivam diretamente da escola clássica. Tá? Enquanto o estudo 3 pode sim ser entendido como um estudo de arpejos, notas de apojaturas são colocadas nesses arpejos. E elas é que criam a grande dificuldade técnica que está em jogo nessa peça. O estudo 4 é de fato um estudo inovador, ele leva até o limite assim, essa ideia de você colocar acordes que caminham por todo o braço do violão, gerando sonoridades absolutamente inusitadas. E o número 5 aparentemente retorna a uma concepção originalmente clássica, né, da escrita para o violão. Essa aula tem a intenção de mostrar que não tem nada de tradicional nesse estudo, mas principalmente que esse estudo ele é um campo de trabalho bastante interessante de uma habilidade que a gente precisa desenvolver quando fala em tocar violão, né, especialmente tocar violão clássico. Então, eu espero que vocês tenham a partitura de vocês à mão, tá certo? Estudo número 5, edição Maxi Chic. Numerem os compassos para que a gente possa se referir, mas vocês possam saber exatamente a que compasso nós estamos nos referindo quando estiver fazendo os comentários. É uma peça que tem 61, 2, 3, 63 compassos, 3 páginas, não é uma peça muito extensa, mas ela vai guardar alguns segredos muito interessantes para a gente analisar a respeito da técnica do violão. O grande professor e violonista Luiz Leite tem divulgado alguns cursos na internet e um deles me chamou particularmente a atenção, que ele comenta brevemente, esses vídeos muito curtos, eles são realmente só uma pincelada a respeito do que o violonista sabe, né? Ele fala a respeito a gente ter que ser capaz de escutar 3 acontecimentos, né, envolvendo
as composições para violão. Ele está falando, claro, de algo que é referido nos manuais de linguagem, estruturação e história da música como melodia, harmonia e baixo. É difícil a gente encontrar uma peça que seja um exemplo tão adequado dessa tripartição, né, quanto o estudo número 5. A rigor é por causa dessa característica dele que eu imaginei uma metáfora que é derivada de uma brincadeira de criança. Como está aqui na descrição do vídeo, né? A velha brincadeira da pedra, tesoura e papel. Né? São 3 elementos que nos lembram com muita clareza o que a referência de materiais pode fornecer para a nossa imaginação. E essa é uma das razões pelas quais a arte é um elemento tão importante para a gente, porque ela estimula a nossa imaginação, ela estimula o diálogo entre referências físicas, sonoras, sinestésicas, visuais, como se o cérebro estivesse funcionando todas as partes receptoras de informações, condensando em uma única imagem sonora a algo que é nutrido e fornecido por essas diversas referências que vêm de outros sentidos. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma folha de papel, né, eu posso pegar aqui talvez uma folha de rascunho que a gente está fazendo parte dos meus estudos, logo vocês vão entender o que está em jogo aqui nessa peça, né? Mas o papel é um material que aparentemente, inicialmente, ele não oferece nenhum tipo de resistência, tá? Ele se dobra com muita facilidade e quando você coloca o papel em contato com as cordas do violão, por exemplo, nem chega a produzir som de tão leve, né, e de tão pacato que é esse material. A pedra já é exatamente o contrário, né? Já é aquilo que se você joga na cara de alguém, aquilo fatalmente vai machucar por causa da dureza do material e da velocidade com que esse material atinge os alvos que são arremessados. Né? Então, um material tem um peso e uma resistência muito grande. E a tesoura, mesma coisa, tem uma resistência muito grande, mas não tem o peso que a pedra tem. A tesoura age muito mais cortando as superfícies e isso gera, vamos dizer, uma impressão, né, sobre aquilo que nós podemos denominar de receptores de imaginação, né? Uma percepção de algo que é muito agudo, muito fino, muito penetrante, né? Mas algo que não provoca estrago exatamente com essa densidade toda da pedra. Então eu queria que vocês pensassem nesses 3 materiais como sendo algo que a gente possa imitar com as nossas próprias mãos. Eu vou propor um exercício muito simples para vocês, que é derivado já de outros vídeos aqui, e todas as pessoas que estudam comigo fazem esses exercícios, eles sabem por quê, mas ali a gente tem uma forma muito personalizada, né, de tratar esses exercícios. Eu vou dividir então um arpejo em 4 notas, simplíssimo, polegar, indicador e médio e anular, né, num compasso binário, em que eu tenha sempre um acento no polegar e um segundo acento no segundo tempo desse compasso binário. Então, 1 e 2, 1 e 2. A nota que cai nesse tempo 2 precisa ser acentuada. Se eu inverter a sequência, eu vou colocar esse acento em uma outra nota. Eu inverti, é uma outra fórmula, mas é o mesmo dedo que cai, é o anular na primeira corda, né? Agora eu estou colocando o indicador na terceira corda. Mantenho o indicador, só que com uma outra sequência. E o dedo que inicialmente estava no lugar do segundo tempo, retorna esse segundo tempo ao dedo médio. Tá? Então esse é um exercício muito simples que a gente pode fazer, mas através dele nós podemos aprender coisas muito complexas, tá? E coisas muito sofisticadas. Essa distinção que eu estou fazendo entre pedra, tesoura e papel, a gente pode imaginar, né, que todos os meus dedos estão agindo como papel, mas o dedo que cai no segundo tempo precisa agir como pedra. Ele tem que ser duro, denso, pesado, né? E ele tem que abranger, vamos dizer, uma área de ação muito grande. A gente pensa numa pedra, a gente pensa em algo que tem muito volume, né? Ocupa muito espaço. Então o dedo também precisa ser colocado na corda de maneira que ele ocupe espaço. É muito interessante a gente perceber que o toque com apoio normalmente é relacionado a essa impressão de um som pedra. Porque a gente coloca no toque com apoio uma área de dedo maior. É diferente de você tocar sem apoio com uma ponta só do dedo.
som sai ligeiramente mais aberto. O toque com apoio sai ligeiramente mais arredondado, exatamente por causa dessa maior quantidade de área de dedo que a gente coloca em contato com a corda. É claro que é possível variar isso imensamente, isso é uma descrição muito esquemática do processo da diferença entre o toque com apoio e o toque sem apoio. É possível colocar o meu dedo num ângulo um pouco mais fechado nessa direção e obter um som bastante cheio, mesmo que o toque esteja sendo feito sem apoio. E também é possível dirigir a ponta da minha unha para o toque com apoio, para que eu tenha um som mais penetrante. Mas essa diferença, quase que a gente pode falar de maneira muito metafórica, na área da corda que a gente está atingindo, se a gente atinge uma área menor ou uma área maior, é a diferença que a nossa imaginação pode construir entre tesoura e pedra. Quer dizer, uma tesoura lembra esse caminho mais agudo, mais localizado, que a gente consegue obter com a ponta das unhas. Esse não é exatamente o meu som favorito, mas há vários lugares aqui no estudo número 5 do Villa-Lobos que eu acho que a gente precisa empregar exatamente esse som. Que é um som que tem que ser destacado do resto, não pelo seu volume, mas pelo seu timbre. É muito interessante a gente perceber como alguns instrumentos da orquestra sinfônica, por exemplo, se destacam não por ter mais volume que os outros, mas por ter um timbre bem penetrante, como o caso do oboé. É um instrumento que a gente consegue escutar ele muito bem, ele se destaca de um tutti, vamos dizer assim, claro, dentro de determinadas condições que os compositores sabem equilibrar quando eles têm uma noção do que é escrever para a orquestra. É possível ouvir alguns desses instrumentos de maneira bem destacada por causa do timbre deles. Também o trompete, que é um instrumento que tem muito volume, ele não precisa tocar forte o tempo todo para ser ouvido. Essa coisa de tocar com muito volume é uma coisa que está mais presente entre os trompetistas de banda sinfônica ou de bandas militares. Os trompetistas que estão acostumados a tocar com orquestra sinfônica são como se fossem músicos de câmara, eles têm que saber fazer o som do instrumento deles, que é extremamente possante, soar dentro do volume, em conjuntos de instrumentos assim, que tem muito menos volume do que eles. Às vezes o trompete precisa soar junto com uma flauta, e a flauta tem que ser ouvida. Esse é o caso em que eles procuram uma sonoridade um pouco mais arredondada, que vai soar para nós como se fosse uma espécie de pedra. Não tão, vamos dizer, um meteoro que extinguiu os dinossauros, mas algo que possa ser sentido com um peso, né? E esse instrumento acaba se destacando então por uma forma de equilibrar os harmônicos agudos e graves em relação a outros instrumentos. Tá? A mim me parece muito evidente que esse início, os dois compassos introdutórios do estudo 5 do Villa-Lobos, tem que ser tocado com os dedos em atitude de papel, bem molinho. Ele escreve uma ligadura enorme, uma indicação de dinâmica do piano, certo? Então é uma sonoridade que não pode se destacar muito do silêncio. Agora vem o terceiro compasso, entra uma melodia que o Villa-Lobos marca mezzo forte. Ele não precisaria ter marcado mezzo forte. Uma pessoa que está em condições de tocar o estudo número 5 de Villa-Lobos está em condição de entender que isso é uma melodia contra um ostinato e ela tem que ser destacada. Mas aí a gente fica naquela dúvida, né? Será que o Villa-Lobos desconfia da nossa capacidade de ler uma partitura? Ou ele quer que essa melodia seja tocada exageradamente destacada do seu ostinato? Fica aqui o problema para a gente resolver. Aí vem uma outra coisa a partir do compasso 5, né? Mas o que é preciso trabalhar aqui? Essa primeira, esse intervalo de sexta, né, no compasso número 3, ele precisa soar com o Sol muito para trás e o Mi projetado como se estivesse na boca de cena, na frente do palco. É preciso praticar isso muito, né? A gente faz até alguns exercícios de sexta, exercícios cromáticos. Depois de um tempo a gente percebe que existe uma certa facilidade até em projetar esse som, porque a gente descobre que o anular não precisa entrar muito na corda, a gente pode colocar simplesmente a unha e ressalta o aspecto brilhante do som da primeira corda. Isso torna a sonoridade um pouquinho mais projetada, trazendo para a gente aquela referência, né, da classificação inicial que eu tinha proposto. Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, sonoridade de tesoura.
o som precisa ser um pouco mais aberto do que o ostinato. Isso vai ser suficiente para destacar a melodia. Agora vem no compasso 5 uma resposta a essa melodia, agora na região grave. Certo? O ostinato está ali, papel. Todos os dedos que vão... O dedilhado desse estudo a gente tem que fazer um vídeo separado para comentar o dedilhado de mão direita desse estudo, não vou me ater muito a essa questão aqui, mas é importante a gente imaginar que esse Lá, Sol, Mi, Fá, Sol, Lá, ele precisa ser pensado como um tipo de destaque diferente daquele que fez a gente destacar a melodia do compasso 3. Aqui se trata realmente de uma pedra, a gente tem que sentir com que o polegar tenha um peso grande em cima da corda, até ajudado pelo braço. Existem técnicas específicas para isso. Você não vai ficar mexendo o braço na corda, claro, mas você sente esse movimento, mesmo que o seu braço esteja parado. E manter esse peso ao longo das outras notas da melodia. Quando vier a apogiatura, a gente já pensa nessa ideia um pouco mais aguda, que remete à ideia de uma tesoura cortando uma folha de papel. Tá? O ostinato volta então para ali no compasso 9, a melodia volta para a região aguda. Ai, desculpem, mas não tenham medo desse glissando, tá? Não tenham medo desse glissando. O Villa-Lobos é um compositor que tem um senso melódico bastante bem elaborado, e esses processos que fazem o violão imitar uma voz, né, principalmente essas vozes da era do rádio, né, comportamento para tudo quanto é lado, então, não é uma coisa alheia ao estilo do Villa-Lobos. Claro que, dependendo do gosto de cada intérprete, vocês podem fazer de maneira um pouco mais discreta, né? Mas é possível sair dessa região aqui, né, com o mínimo de portamento. Esse portamento pode ser graduado. Essas apogiaturas que constam a partir do compasso 15, eu tento pensar numa sonoridade mais na tesoura. Não é um som que tem que ser grande, não é um som que tem que ser forte, mas é um som que precisa ser muito bem escutado por esse timbre que a apogiatura rápida ajuda a construir. O que acontece aqui? O que acontece é que eu percurto a corda com o meu dedo 4 na casa 3, e a gente escuta o acento da nota Sol, não na nota Fá. Inclusive o Villa-Lobos escreve isso claramente, o acento está no Sol, não está no Fá. Vejo muitos alunos, muitos violonistas tocando isso assim. Mas a ênfase não é o Fá. O Fá não é a nota real é o Sol. Ou seja, nada vai ser exigido em relação à mão direita. Se a gente fica pensando nessa metáfora pedra, tesoura, papel, aqui é o momento do anular funcionar como papel, apesar de ele estar tocando uma nota que é da melodia, que tem um acento. O acento vai ser produzido pelo choque da corda no traste. É por isso que esse som, se vocês forem prestar bastante atenção, não sei se o microfone capta isso, mas tentem em casa com o instrumento de vocês, a corda percute no metal do traste. Isso gera uma sonoridade ligeiramente metálica. Eu gosto do dedo 4 porque o dedo 4 vem mais de frente, mas muita gente gosta de usar o dedo 3, também beleza. O que é importante é que a gente não destaque esse Fá, né, que o anular funcione como um papel, e o apogiatura, o acento seja feito para a nota real e não para a nota da apogiatura, certo? Compasso 16, novamente Villa-Lobos não coloca nenhuma marcação musical aqui, mas parece bastante evidente porque a textura vai mudar completamente, vai ser o primeiro momento em que a ideia do ostinato vai ser abandonada, né? A gente vai, quer dizer, a ideia do ostinato não é abandonada, mas ela é executada de uma outra maneira. A gente vai para uma quinta acima. Esse é um problema muito grande, né? A afinação dessa passagem. Porque por força
da organização do dedilhado, vocês percebem que o dedo 2 precisa vir para frente, acima do dedo 1. Isso faz com que o meu dedo 1 recue um pouquinho e isso varie a afinação, né? É muito difícil fazer isso sem mudar essa afinação. Aqui temos uma extensão de dedo 1 e 2. Não sei se é necessário que seja feita exatamente uma extensão, né? É necessário sim, porque o dedo 3 está ocupado fazendo a melodia aqui na primeira corda. Então a nota Si tem que ser feita necessariamente pelo dedo 2. Estica o dedo 1 para atingir este Ré, e aí eu relaxo isso, dedo 3, depois de uma extensão, uma contração. Isso não é uma coisa fácil de resolver. Isso. Tanto uma coisa quanto a outra são muito antinaturais, vamos dizer assim. Eu sei que tocar violão é uma coisa antinatural. Podemos admitir isso, né? Mas, via de regra, é interessante que a gente consiga manter, ao máximo que for possível, os 4 dedos cada um na sua casa. É uma posição bastante natural que a gente aprende a fazer desde as primeiras aulas de violão, e as exceções vão sair daqui, dessa conjugação, né? A mão esquerda precisa atingir 3 cordas, tá? Sem mudar muito de posição, e 4 casas, cada dedo na sua casa. Se eu precisar, por exemplo, da quarta corda, eu já passei por uma outra configuração que vai me dar um alcance total entre a quarta e a segunda. Quinta corda, eu estou aqui entre a quinta e a terceira. Se eu estou na sexta corda, eu trabalho entre a sexta e a quarta. Então, sempre procurar manter essa área de atuação dos dedos. 3 cordas, 4 casas. 3 cordas no transversal e 4 casas na longitudinal. Se eu preciso estender isso mais, quer dizer, por exemplo, dedo 1 aqui na primeira corda, dedo 2 na primeira corda, dedo 1 na sexta, né? Esse tipo de desenho já vai exigir um pouco mais da flexão e dos posicionamentos diversos do cotovelo e do braço, tá? Aqui eu não vou ter muito isso no trabalho horizontal, no trabalho vertical, né? No trabalho transversal às cordas, mas eu vou ter no trabalho longitudinal. Esse aqui é um caso, tá? Isso aqui não é uma posição muito confortável. Mas aí o pessoal mais atento ele já pode estar imaginando. Então por que eu não posso tocar esse Si solto, Luciano? Pode. Só que aí você vai ter que explicar para as pessoas por que esse Mi também não foi tocado solto. Evidentemente que a explicação é porque eu preciso desta nota presa para que a primeira corda me permita produzir esse Ré, né? Estou falando aqui do compasso 17, tá? Certo, mas se eu não posso fazer isso, né? Se eu não posso fazer isso, então eu também não posso fazer isto. É muito mais difícil controlar o timbre da mão direita do que se eu simplesmente mantiver o desenho de primeiro tempo, corda 4, segundo tempo, corda 3. Ou, para quem quiser, 3 e a extensão, né? É importante controlar essa coisa do chiado, né? Que a gente faz tentando projetar o dedo sai da corda verticalmente, né? A gente tem que tentar estabelecer uma linha reta nessa direção e não tirar o dedo, né, em diagonal. Certo? Com a melodia, eu preciso pensar nessa melodia então como sendo uma, vocês iam falar pedra, né? Não, tesoura. Porque na região mais aguda, a gente precisa de um timbre mais bem projetado, não necessariamente de um volume maior. Aqui é uma controvérsia importante, porque eu não sei, eu acho isso aqui muito dispendioso, esse Si preso na quinta corda, sabe? Muita gente faz, né? Exemplo, né, de uma pedra, esse Fá subido. Nova tesourinha ali aparece para fazer essa apogiatura Ré-Si, que está no compasso 25, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui para você falar a respeito desse... Ah, sim, no compasso 17 a gente tem ainda algumas propostas de dedilhado, né? Si solto, harmônico no Ré. Esse Ré
que seria o contratempo do terceiro tempo do compasso 17, tá? Você fala, você está deturpando o Villa-Lobos, está fazendo uma coisa aí que ele não escreveu. É verdade que ele não escreveu, mas muita coisa que as pessoas não escrevem, a gente precisa fazer. Se eu ser bem sincero com vocês, eu faria inclusive esse Lá como harmônico. Por uma razão muito simples. Ele me libera o dedo 3. Eu não preciso ficar sustentando o dedo 3 para atingir as outras notas. E a minha mão esquerda trabalha com muito mais leveza. Então, uma forma mais light, vamos dizer, de tocar esse estudo seria... Eu estou sempre tocando de posição no momento errado, mas vamos lá. É evidente que vocês não precisam seguir essas sugestões, né? Quem quiser fazer com as notas reais... Vai ser quase que inevitável fazer essa respiração de 2 em 2. Tora, tori, to, né? Quase inevitável. Nesse dedilhado aqui, com o Si preso na quinta corda. Com o Si preso na quinta corda e o Ré preso na quarta corda. Se vocês não quiserem fazer o Si solto, também tem a possibilidade de fazer o harmônico no Ré e manter o Si preso. Esse harmônico não sai muito claro, né? Talvez por causa da posição, o ideal seria pegar o dedo mais deitado, assim. Nessa posição é mais complicado pegar. Mas ele me permite fazer esse salto sem cortar de 2 em 2, o que é muito útil dependendo da concepção que vocês têm da frase, né? Que está assim, do desenho da frase do ostinato, né? Dependendo da concepção que vocês têm de como tem que soar esse ostinato, esse pode ser um recurso interessante, usar os harmônicos no compasso 17 para que a gente tenha um legato um pouco mais bem pronunciado, tá? Compasso 19, Lá, Dó, né? Muito destacado. Eu sugiro inclusive que aconteça na passagem entre o compasso 18 e o compasso 19, justamente o salto de posição. A gente vai sair daqui. Sol sustenido, salto e... daí estamos bem confortavelmente assentados aqui na primeira posição. Sempre lembrar que o ostinato tem que ser tocado com essa relação de papel. 3, 1, já põe o dedo 2 aqui no Ré para a apogiatura sair sem atraso. O dedo para frente, não para baixo. Se for para baixo, vocês correm o risco de pegar a primeira corda. O dedo para frente, com uma ligeira jogada do pulso, né, para que essa nota vá sem esbarrar na primeira corda, né? Eu tenho que dizer que isso é um pouco informação de reserva de mercado, porque é muito difícil não esbarrar na primeira corda. É possível apagar a primeira corda com o dedo 1, bater o dedo 1 e silenciar essa corda. Ou simplesmente toque esse acorde com polegar no Mi, indicador no Sol, médio na segunda corda e mantenha o anular preso, o anular encostadinho aqui na primeira corda para evitar que essa nota soe, né? Evidentemente, alguns recursos são necessários para evitar acidentes. Compasso 27, aqui cabe uma ressalva importante. Villa-Lobos escreve numa melodia que tem todas as notas acentuadas. Muita atenção, violonistas. Nós não temos muita familiaridade com as partituras de Chopin, né? E nem com as partituras para piano de Villa-Lobos. Villa-Lobos tirou de Chopin um processo que é interessante, que é marcar todas as notas da melodia para dizer claramente qual nota ali precisa ser pensada como melodia. No instrumento como o piano, que existe uma variedade de texturas muito grande, isso é bastante útil, porque às vezes o pianista está tocando assim, 812 mil notas e nem sempre a nota que é para ser destacada está no topo, às vezes ela está no meio, né?
Então, esse monte de acentos tem essa função de mostrar a melodia, mas isso não significa que essas notas tenham que ser tocadas todas iguais, certo? Pelo menos essa é a minha opinião como um músico que tem estudado essas partituras, tem se debruçado sobre essas peças, né? E tem colegas que tocam outros instrumentos e conversam muito com esses colegas. De fato, essa melodia que aparece no compasso 27 precisa ser pensada como uma melodia, e o princípio fundamental de uma melodia é que as notas não são todas iguais. Eu não entendo como se poderia pensar algo muito diferente disso. Eu acho isso feio, acho isso tosco, acho isso grosseiro, acho que isso não tem absolutamente nada a ver, pelo menos com o caráter desse estudo aqui. Trazer um pouco, certo? E a melodia precisa estar num plano de fundo acima do acompanhamento. Então, muito cuidado com a nota Sol, que está sendo tocada com o polegar, mas tem que estar bem atrás, né? Terceira corda é muito fácil esconder. O que não vale é a gente escutar isso aqui, ó. Como se a melodia fosse si bemol, dó. A melodia não é isso, a melodia é. Então perceba a sutileza desse si bemol ser tocado realmente como um papel mesmo. Arma o dó e o fá antes de tirar o si bemol da terceira corda. Só depois de ouvir dó, fá sustenido que a gente tira o dedo 2 do si bemol e coloca na segunda corda para soar o lá, né? Isso aqui é muito complicado. Os arpejos tem o sol com o indicador e o dó com o médio. É preciso separar essas duas notas. De novo, é preciso fazer um trabalho. E aí eu vou recomendar aqui um pequeno exercício para que a gente consiga fazer essa separação. Pense numa terça menor, por exemplo, lá sustenido, dó sustenido. Indicador forte, médio fraco. E repitam isso cromaticamente até onde vocês tiverem paciência. Se quiser até a região super aguda, beleza. Se quiserem até só a 10ª posição, também maravilha. E voltem cromaticamente até chegar à primeira posição. O que é importante é passar por um percurso de tempo completo, entendendo o que acontece na mão de vocês quando vocês tocam pedra e papel. Tá? Pedra, papel, pedra, papel. Certo? A diferença vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez mais possível fazer isso de maneira contrastante realmente, né, que o si bemol, por exemplo, ou as notas da terceira corda soem muito mais forte do que as notas da segunda corda, tá? E com o tempo fazer isso com um ritmo um pouco mais próximo, as duas notas um pouco mais próximas. Vai ver tá, dam, tá, faça ti, dam, ti, dam, ti, dam. Etc. Bem mais, vamos dizer, o mais forte possível, porque a gente não pode fazer esse exercício de maneira tensa, tá? A mão precisa estar descansada, né? Com o tempo vai ficando mais fácil. O próximo estágio. Sem edição, hein? Essa diferença precisa ser atingida com esse estudo. Ela pode ser atingida gradualmente com esse estudo gradual. Claro que eu resumi aqui um trabalho que pode durar semanas. Pelo menos 5 minutos fazendo esse exercício e vendo o que acontece com a sua mão ao longo desse exercício. Não se esqueçam, tá? Que uma determinada configuração sonora, por exemplo, essa organização sonora, é uma escuta, mas ela também é uma musculatura. Então, se a musculatura fisicamente não estiver preparada para fazer esse som, só vai ter pranto, ranger de dentes, frustração e aquela impressão incômoda de que a gente não tem talento, quando na verdade o que faltou foi método. Evidentemente que esse exercício precisa ser praticado também com a outra nota, né? Ou o importante é a gente conseguir projetar uma nota como uma pedra e a outra nota como um papel, ou então uma nota como uma tesoura. E a outra nota como papel. Quando eu penso numa pedra, acontece isso aqui.
o som é mais gordo, literalmente, ele é um pouco mais amplo, tá? Por que isso é tão importante justamente nesse trecho, né? Porque quando a gente faz Ré junto com Mi, estou falando com o passo 27, tá? Que é... Desculpe. Quando a gente chega aqui, é muito fácil destacar o Si, o Dó, mas destacar o Sol, o Dó junto com o Sol em fase não é tão fácil assim. Então a gente tem que ter um trabalho muito bem feito de destacar a nota com o indicador, sim, apesar de que a versão final do compasso 27 é um destaque feito com o dedo médio, tá? Mas é preciso saber contrastar a ação desses dois dedos. Depois que você faz o trabalho com o indicador, o ouvido já sabe o que é ouvir um intervalo harmônico, né? Quer dizer, duas notas juntas. O Luiz Leite vai chamar isso de bicorde, né? Que eu acho que é o termo mais aplicado à música popular. Na música erudita a gente chama isso de intervalo, né? Você inverte essa relação. É muito mais fácil quando você já tem o som na cabeça, né? Então, o que é importante aqui é a gente não permitir que no terceiro tempo do compasso 27 a gente mostre para as pessoas um trabalho mal feito. A gente mostra para as pessoas que a gente trabalhou a separação de vozes até a página 2, mas a gente não concluiu esse processo. E isso geralmente aparece quando a gente toca isso aqui bem destacado, mas o intervalo Sol-Dó vem com o Sol destacado, desse tamanho, né? O Sol pesando 1 quilo em cima da nota, quando o que a gente deveria ouvir é o Dó bem para frente, certo? Bom, essa sucessão de questões vai se repetir daqui para frente. Aquele problema que eu abordei da escrita do Villa-Lobos, que ele marca acentos em todas as notas, mas essas notas não podem soar iguais, ele está simplesmente indicando onde está a melodia, aparece novamente no compasso 35, 36, 37, 38, tá? E numa passagem super importante que é antes de uma quebra de seção no compasso 42, tá? Quando a gente tem ralentando, decrescendo. Agora o Villa-Lobos mesmo marca pouco menos e piano. Eu acho interessante a intervenção dessa quarta voz, né, que a gente tem aqui. Epa. Mi bemol. Aqui uma dica interessante de dedilhado, as pessoas às vezes fazem como se o acorde de minuto tivesse que ser mantido durante o compasso inteiro, mas isso não é necessário. Faz a troca de dedo. Você tem o ostinato acontecendo entre o dedo 2 e 3, né? 2 e usa esse dedo 2 como um eixo para jogar o dedo 4 lá na sexta corda para pegar o Si bemol. Se não for muito complicado, o dedo 3 na segunda corda, aqui nós estamos no império da loucura, né? Todos os dedilhados aqui são extremamente desconfortáveis. Inclusive esse daqui que parece uma coisa muito inocente, mas aqui na 10ª posição é necessário fazer uma troca de dedo. Ao invés de 2 e 3, a gente faz... como que era mesmo a ideia? 1, 2, a nota mais grave com o dedo 2 e a mais aguda com o dedo 1. A mesma coisa, 3, 2, por quê? Para liberar, né? O dedo 1 para tocar este... onde é que eu estou aqui, meu Deus, que eu me perdi? Nota Dó, né? Com o Fá sustenido que já está lá, tá? E o dedo 1 liberado, porque senão a gente tem uma quebra muito... É uma respiração muito brusca, é uma separação de frases que não tem muito a ver com esse jogo que ele constrói a partir do compasso 48, né? De fazer o ostinato subindo, 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 até uma projeção da melodia surgir sem interromper essa subida do ostinato, entendeu? Por isso que é tão importante a gente bolar um dedilhado onde não aconteça isso aqui. Eu vou tentar mostrar. Si bemol, Mi bemol, Sol, né? Não estava preparado ali, a gente veio Si, faz o dedo Si bemol. Respira, é muito feio isso. Entrar no compasso 50 depois de uma respiração. Então marquem aí, a partir do... a gente faz, né? Compasso 48, testa na quinta casa, 2 tempos, Ré bemol com o dedo 2, Fá com o dedo 3. Segue esse 2 e 3 até aqui, no Mi, na 9ª casa. Chegou no Mi na 9ª casa, inverta e faça a corda aguda com o dedo 1.
3 e 2, tá? Fá, Lá natural. Fá, peraí, onde é que eu tô aqui? Fá natural, Fá sustenido, quarto tempo do compasso 49, Fá sustenido, dedo 2 no Si bemol. O Fá sustenido já está dentro aqui do dedo 3, então eu não preciso soltar esse dedo, certo? Dó, dedo 3 já está lá, basta só colocar o dedo 4. E o meu dedo 2 volta naturalmente para a nota Lá, né? Ele estava aqui embaixo no Si bemol. E o resto é só encaixe. Certo? A partir do compasso 50, a gente está na região superaguda do violão. Não adianta tentar jogar muito pedra em cima dessas cordas agudas. É melhor tentar colocar um pouquinho mais de unha, né? E deixar essa melodia se sobressair pelo timbre. Atenção, aqui é pedra, não é tesoura mais. O acento está no Mi solto. Se a gente usar muita unha nesse Mi solto, esse som horroroso da primeira corda tocada só com a unha que a gente precisa conter. Então aqui a gente precisa pensar, como eu falei no começo do vídeo, né, uma área de anular um pouquinho maior para que esse som saia um pouco mais arredondado. Né? É isso e não isso. Tá? Então muito leve e muita unha na região aguda. Agora esse Mi aqui eu transformo a minha mão completamente para que esse Mi não soe estridente. Papel, papel, papel. Novamente, pedra para o Mi natural. Né? Compasso 53. As pessoas vão divergir em relação a como digitar isso aqui. Tem gente que gosta de usar aquela pestana que deixa. Tem um jeito de fazer pestana aqui que prende a terceira e a segunda corda, mas deixa a primeira de fora. Você levanta a falange do dedo, não sei se está dando para ver daí. Você levanta a falange do dedo permitindo que a primeira corda soe. Eu gosto dessa solução, mas eu também não tenho muito problema em fazer a abertura. Dedo 2, primeira casa, tranquilo. Compasso 59, compasso 60 sem o Mi no primeiro tempo. Isso é compensado por esse acorde, né? Dó, Fá, Si, Mi destacado. Quer dizer, o acorde inteiro grande. Não pode ser um destaque muito, né, pancada. Né? O que ele quer é um som que possa durar os próximos 2 compassos completos com ralentando. 1, 2, 3, ralentando. 4, 1, 2, 3, 4. Lá com o dedo 1, por favor. Tá? E aqui vocês decidam o que é melhor fazer. Se esse Dó com o dedo 2, tá? Ou se corta esse Lá e vem com o dedo 1 mesmo. O que é importante aqui é um baixo Dó, né, tocado com esses 3 harmônicos. Eu sei que o Villa Lobos deixou isso meio dúbio, porque o Dó na terceira corda aparece como nota real, tá? Mas, gente, é muito difícil tocar o Dó como nota real e as outras notas como harmônica. É uma posição tão desganhenta, tão complicada. A gente tem esse harmônico soando dentro da nota Dó grave, então é uma tradição entre os violonistas a gente simplesmente ignorar, né, esse detalhe da escrita e tocar mesmo o Dó como um harmônico. Então a gente vai ouvir Dó, Si, Mi. Né? Atenção, não é a nota escrita, tá? Nesse prelúdio aí as notas acontecem, o Villa Lobos marca a nota que soaria nesta casa se fosse tocada como nota real, mas as notas são Dó, Si, Mi, não é Dó, Mi, Lá, né? E o baixo, Dó, a gente decide como quer tocar. Se for mais fácil colocar o dedo 4 reto, para que esses harmônicos saiam claros, se deixar assim, não acontece. Assim não acontece. Assim acontece, né? Se for mais fácil isto, beleza, tá? Se for possível fazer assim, melhor ainda, porque a gente deixou o dedo 2 disponível para tocar a última nota do compasso anterior, tá? Que é um Lá, né? Eu costumava tocar isso aqui tão pianinho que a gente podia perfeitamente fazer a respiração. Para mim é mais confortável tocar esse acorde nessa posição, tá? Não é uma coisa muito problemática, não, tá?
Para encerrar, tem uma única controvérsia aqui no compasso 10, que eu não falei, né, que também os especialistas têm uma certa crise aqui para dizer que nota realmente o Villa-Lobos teria escrito no compasso 10. Depois que a gente fez a reentrada da melodia, no compasso 9, se a gente fosse tocar o ostinato como vinha vindo desde então, essa nota teria que ser um Si. Eu tenho provavelmente a primeira edição, ou uma reprodução das primeiras edições da Maxi Chig, e a nota que eu vejo aqui é um Mi. Quer dizer, isso vai me gastar um dedo a mais, que vai dificultar essa abertura para pegar o Fá. Tá? E não tem muito sentido, porque de repente você tem um ostinato que acontece por terças e aqui ele coloca um salto de sexta. Villa-Lobos fazia isso, tá? Eventualmente algumas notas que quebram o padrão de um ostinato, porque sim, porque ele quer, né? Ele faz isso de maneira gratuita. Então isso pode ser uma coisa assim de um charme do compositor que a gente pode incluir se a gente quiser. Outros manuscritos do estudo número 5, isso aparece corrigido. Aparece a nota Si ao invés da nota Mi. Tá? Então que cada um resolva aí com a sua consciência, né? Eu como professor de violão, um aluno meu que toca essa peça para mim, eu tenho que avisar ele o que eu acho que é essencial na configuração da interpretação musical e aquilo que é opcional, aquilo que ele mesmo tem que tomar a decisão. Tá? Eu não sei se eu faria nota baixa para o meu aluno que resolvesse tocar esse Mi, não corrigir o Si, não sei.